sentido da distribuição e dos fatores que levam à distribuição, e não tínhamos descido na propaganda, nos tipos e meios de publicidade. A gente tinha só dado uma definição inicial, básica, para que vocês soubessem o conceito de cada um desses. Ana Shirley, boa noite, querida. Tudo bem? Boa. Aula de hoje. Gente, hoje é uma novidade interessante. Nossa última aula, né? Hoje a gente fala sobre o tema da aula 15, fala sobre o tema da aula 16, com isso a gente fecha o nosso programa, e a partir da semana que vem, a gente já inicia as atividades de revisão e aqueles testes, né, que a gente faz, né? A gente faz a revisão, a gente faz o simulado, e depois a gente já entra na outra semana a prova. Então, hoje é uma aula, já em termos de conteúdo, uma aula de despedida, né? Acabando aqui, vocês estão, em tese, teoricamente formados, ou seja, não tem mais conteúdo para ver. Aí a gente revisa, faz as provas, valida tudo aquilo que aprendeu e pega o diplominha. Beleza? O que nós vamos falar hoje? Rapidamente, vamos passar lá pelo plano de marketing e depois a gente vai falar do desenvolvimento do plano de marketing, ou seja, a aula inteira nós vamos tratar sobre plano de marketing, conceito, características e desenvolvimento. De método. Está dividida em 4 partes. Na primeira, a gente vai falar do plano de marketing, trazer a sua definição. Vamos falar sobre planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional. Depois, a gente vai falar um pouquinho de análise SWOT. Eu não sei, imagino eu que vocês tenham visto isso, talvez numa disciplina de gestão. Acho que vocês chegaram a dar uma olhada no decorrer do curso aí, em análise SWOT, algum professor deve ter passado por ela com vocês. Me confirmem aí, passou? Vocês viram a análise SWOT? Em que disciplina? Imaginei. Professor Alexandre, né? Passou com vocês aí a análise SWOT. A gente vai passar por aqui também, um pouco mais direcionado para a nossa disciplina, mas basicamente, como isso já está no programa de vocês, provavelmente lá na gestão organizacional, aqui em termos de análise SWOT, a gente vai falar lá das forças e fraquezas, oportunidades e ameaças, que são as definições, né, do SWOT, que é uma sigla em inglês, mas a gente vai dar uma conceituada nisso também, até para que vocês tenham uma visão diferenciada. Bom, vamos falar também da matriz BCG, que é um método de performance. Esse método leva em consideração indicadores, né? Vocês estão vendo esses nomes aí, são nomes interessantes, mas são os nomes dados a esses indicadores, né? O indicador estrela, a vaca leiteira, o abacaxi, o ponto de interrogação. Tem aqueles time sheet, aqueles kanbanzinhos de trabalho que o pessoal usa imãzinho com esse imãzinho da vaca, essas coisas, né? Essas iconografias para poder simbolizar a matriz BCG. E aí, depois a gente fala um pouquinho do desenvolvimento de plano de marketing, a gente fala sobre a importância de se dividir isso em etapas, e aí eu trago para você quais são as etapas e as estratégias, né? Trago algumas estratégias para você. Como só com isso a aula já está pesada, eu recomendo a leitura do material no AVA, lá ele está mais completinho que a aula, porque eu coloquei um pouquinho mais de temas lá do que o que a gente vai trabalhar aqui, por causa do tempo mesmo. Então, não deixem de verificar o material da plataforma, porque ele tem um pouco mais de conteúdo do que o que a gente vai ver aqui.
Beleza? Tranquilo? Vamos embora. Olha lá, o plano de marketing. O plano de marketing, né, ou também chamado planejamento estratégico, né, de marketing, quando a gente está falando de estratégia empresarial de um modo geral, a gente fala do business plan, né, do plano de negócios da empresa. No eixo departamental, cada departamento tem que ter o seu business plan, ou seja, tem que ter o seu mapa estratégico. Na área de marketing não seria diferente, não dá para sair fazendo, tem que fazer com estratégia, tem que fazer de modo pensado, e aí nós chamamos esse fenômeno, né, do pensamento, do planejamento dos resultados de marketing de plano de marketing. É o quê? De novo, é um instrumento, né? É um instrumento para que os profissionais dessa área, desse setor, possam ter ali mapeado as suas ações, as suas práticas, visando sempre um objetivo. Então, basicamente, quando a gente fala de plano de marketing, a gente está falando do quê? Que o departamento de marketing vai definir, antes de começar a atuação, um objetivo. Então, vai olhar e falar assim, poxa, para onde eu quero chegar? Eu quero chegar nesse resultado, né? Eu quero aumentar o número de vendas, quero aumentar o engajamento social, eu quero tornar a empresa mais conhecida, enfim. Muitos podem ser os objetivos. Traçados os objetivos, você vai delimitar ali uma série de ações para que você possa alcançar esses objetivos. E mais importante do que delimitar as ações é ter uma noção clara dos indicadores, né? Porque às vezes a gente fala assim, poxa, eu quero chegar em tal lugar. E eu sei que eu não vou chegar da noite para o dia, eu vou ter que passar por um processo, por uma etapa. Mas o que me mostra que eu estou no caminho? Imagine o seguinte, que você vai fazer um percurso, um percurso de carro, uma viagem muito longa. Você vai ter lá no seu veículo um marcador de gasolina. Conforme você for andando com seu carro, aquele marcador de gasolina não vai simplesmente olhar para você e falar assim, olha, está na hora de abastecer, viu? Porque a gasolina acabou. Ele não te pega de surpresa. Ele vai descendo um pontinho, outro pontinho, outro pontinho. A gasolina chega no meio tanque, chega num quarto. E você percebe que vai ter a necessidade de abastecer o seu veículo, senão você não continua a sua viagem. Você não tem como continuar ali o seu trajeto, o seu objetivo. Então, quando a gente traz esse exemplo, um exemplo bem simples, eu diria, é para mostrar a importância do caminho. Ou seja, você não abastece o veículo pego de surpresa. Poxa, fiquei sem gasolina. E você fica largado lá na pista a ver navios. Não. O carro ele vai te mostrando a cada quilômetro que você roda que a gasolina está baixando e você percebe que tem a necessidade de fazer o abastecimento. Aqueles pontinhos que vão baixando, quilômetro a quilômetro, nós chamamos de indicadores. Ou seja, é um indicador de que você está consumindo aquele combustível. É a mesma coisa sua conta bancária. Se você tem um valor lá na conta bancária e você começa a gastar desenfreadamente, se você entrar, você não simplesmente entra e o banco fala, olha, acabou todo o seu dinheiro. Não, imagina se tem lá R$1.000 e aí você gastou 100. Se você entrar na conta, você vai ver que tem 900. Aí você gasta mais 100. Se entrar na conta, você vai ver que tem 800. Você gasta mais 400. Você entra na conta, você vê que tem mais 400. Então, assim, conforme você vai consumindo os seus recursos, a própria conta vai te sinalizando que o dinheiro está acabando. Num dado momento, você fica sem dinheiro nenhum. Mas não é uma coisa imprevisível, porque você teve um indicador, né? A cada gasto, a cada débito que você utilizou, a sua conta bancária foi diminuindo. Assim como a cada quilômetro que você roda, o seu tanque de combustível vai ficando com menos combustível. E esses elementos são os elementos indicadores de que você está consumindo recursos.
Num planejamento de marketing, usando esse exemplo, essa metáfora, a gente tem a mesma coisa, ou seja, você faz você traça um objetivo central, via de regra, esse objetivo, ele é por um período, né? É um período anual, um período de 3 anos, de 2 anos, às vezes um período de 10 anos. Geralmente são períodos que tendem a ser mais longos. Quando você estabelece esse período, e o resultado, por exemplo, eu quero em 3 anos que a minha empresa fature 50 milhões. A sua empresa não vai faturar 50 milhões no 3º ano. E nos outros, e até lá ela não vai faturar nada. Muito pelo contrário, você tem que ter os indicadores. Por exemplo, para eu faturar 50 milhões em 3 anos, no 2º ano eu tenho que ter faturado pelo menos 15, um exemplo. Então, você vai atrás do 15. Se você chegar no 15 ou perto do 15, significa que você também está perto do 50, porque aquela etapa de indicador foi alcançada. Então, quando a gente fala de plano de marketing ou plano de qualquer coisa, mais importante do que estabelecer o objetivo, mais importante do que estabelecer a meta, é você estabelecer os indicadores do caminho. Por exemplo, isso vale também para a vida pessoal de vocês. Não dá para imaginar aquela coisa assim, poxa, eu, professor, eu gostaria de fazer um doutorado. É um objetivo que eu tenho na vida. Só que eu não vou fazer o doutorado do nada. Então, primeiro eu precisei fazer a graduação. Quando eu terminei a graduação, foi um sinal, um indicador para mim de que eu estava no caminho do doutorado, porque eu não teria como fazer um doutorado sem ter uma graduação. Então, eu fiz a graduação. Depois, eu precisaria ter uma pós-graduação, porque sem a pós-graduação, eu não teria a habilitação de créditos para poder fazer o doutorado. Eu fui lá e fiz a pós-graduação. Sou pós-graduado. Foi um outro indicador. Agora, eu preciso fazer um mestrado. Quando eu fizer o mestrado, eu não fiz ainda, era um projeto para esse ano, em função da pandemia, eu acabei postergando, aliás, era para o ano passado, e em função da pandemia eu posterguei para esse ano. Quando eu fizer o mestrado, vai ser um indicador de que eu estou no caminho do doutorado, porque se eu cheguei no mestrado, fica mais fácil chegar no doutorado. Agora, imagina que eu tivesse aqui querendo fazer um doutorado e eu não tivesse nem a graduação, não tivesse sequer entrado na graduação, ou não tivesse concluído o ensino médio. Assim, o que você fez da vida? Não faço nada, mas eu vou fazer um doutorado. Que legal, que fase você está? Não, eu abandonei o ensino médio. Ué, como você abandonou o ensino médio e quer fazer um doutorado? Não tem como, é incompatível, é incoerente. Então, gente, os indicadores são sinais que mostram para nós que nós estamos ali trilhando um caminho e que esse caminho tende a ser o caminho que vai nos levar ali ao objetivo traçado. No planejamento estratégico de marketing, é a mesma coisa. Você não planeja ter 1 milhão de seguidores se você em algum momento não chegar na marca de ter 1.000 seguidores, de ter 100 mil seguidores, de ter 200, 300, 400, 500 mil seguidores, aí você chega a 1 milhão. Ninguém começa com 1 milhão. Geralmente as pessoas vão conquistando, as pessoas vão galgando espaços, né? Vão conquistando espaços e subindo degraus. Essa é a ideia de plano de marca, de marketing. É um instrumento. Então, o plano por si só não resolve. É a mesma coisa, vou dar um exemplo para vocês. Imagine lá que você vai ter você queira construir uma casa, você contrata um arquiteto, projetista, e pede para ele fazer o projeto da sua casa. Aí ele tem lá o AutoCAD, ele tem lá as ferramentas dele, e ele vai lá e faz o desenho da sua casa, mostra como ela vai ser na planta. Igual quando você vai naqueles empreendimentos que tem aquela maquete, já viram aquela maquete? Aquela maquete é o planejamento. Aquele projeto, né, aquela planta, é o planejamento. Se você pegar a planta e deixar ela lá, ela não vai se transformar num prédio. O projeto não vai se autoconstruir, ele vai precisar de outras coisas. Então, quando a gente fala de um plano de marketing, a gente está falando de um projeto. E o projeto não vai fazer com que o marketing alcance os seus resultados sozinho.
porque o projeto por si só não tem força motriz. Então, por isso que nós falamos que ele é um instrumento, né? Ele não é a execução, ele não é a estratégia em si, ele é simplesmente um instrumento de medida, certo? Nesse instrumento, os profissionais, né, da área de marketing vão colocar ali as ações divididas no tempo. Como nós chamamos uma sequência de ações divididas no tempo, nós chamamos isso de cronograma. Beleza? Até aqui tudo bem? Tudo bem, né? Vamos lá. O planejamento estratégico você vai ter os objetivos do negócio. Às vezes, no planejamento estratégico, você tem algumas informações que não tem nenhuma relação com o negócio em si. Por exemplo, quem lembra da onda, teve uma onda muito interessante dos patinetes elétricos em São Paulo. Quem tinha ali, quem passava ali pela Paulista, talvez se lembre dos patinetes. Eu mesmo tinha um escritório ali naquela época, e eu vivia alugando aqueles patinetes para ir para cima e para baixo. E até que teve lá, a prefeitura recolheu aqueles patinetes, e aquilo ninguém mais ouviu falar do patinete. Mas o que era a questão do patinete? Mas, poxa, a empresa de patinete faliu, ela quebrou, ela deu errado? Não, muito pelo contrário, a empresa deu muito certo. Mas ela não era uma empresa de patinete, ela era uma empresa de soluções financeiras, soluções do mercado financeiro. Talvez você não sabia dessa informação, mas aquela empresa dos patinetes, aqueles verdinhos, a finalidade, né, a Yellow também, a finalidade era que eles se tornassem uma plataforma de pagamento. Então, eles usaram a ideia do patinete para testar a ferramenta de pagamento deles e fazer um grande cadastramento, né, porque você tinha que se cadastrar para poder usar o patinete. Então, ele passava a ter acesso aos seus dados, né? Ele tinha informações como o seu e-mail, como o seu cartão de crédito. Pela informação do seu cartão de crédito, ele já conhece o seu limite. Ou seja, aquela foi uma estratégia de captar informação. Uma vez captada a informação, a prefeitura tomou lá os patinetes. A prefeitura falou assim, olha, para você pegar os patinetes aqui, um exemplo, você recebeu uma multa aqui de R$1.000 por patinete. O patinete custava 500. Eles olharam e falaram, a gente já tem o que a gente precisa? Então larga esses patinetes aí, deixa aí. E aí largou os patinetes lá. Ninguém nunca mais ouviu falar dos patinetes. Você vai hoje na Paulista, é muito raro você ver a turma andando com os patinetes, sendo que era algo extremamente recorrente na época. Bom, a mesma coisa quando o Itaú lançou lá as bicicletinhas, né? Essas ainda tem, é um projeto um pouco mais consolidado, mas qual que era a onda da bicicletinha? Era você cadastrar ali algumas informações suas para poder alugar a bicicleta, e no ato de fazer o cadastramento das informações, a instituição financeira passava a ter ali acesso ao seu limite, ao seu score, ao seu perfil de compra, e você tinha fornecido uma série de informações. Tem um documentário muito bacana que fala uma frase que é o seguinte: a bicicletinha lá do Itaú não tem custo, né? Você vai lá e pega a bicicletinha, roda, seu único compromisso é devolver num outro ponto qualquer que tenha lá para você poder colocar a bicicleta. Aí, esse documentário tinha uma frase que diz o seguinte: se você está consumindo um produto e esse produto não tem preço, se você não está comprando nada, se você não está gastando com nada, fique preocupado, porque o produto pode ser você. Então, você vai lá, pega a bicicleta, usa a bicicleta, vai de um trecho para o outro com a bicicleta, e depois, quando você volta, você entrega a bicicleta e não te custa nada. Então, assim, será que o banco é tão bonzinho a ponto de fazer essa caridade? Se você está numa relação em que você não está pagando por nada, é porque o produto é você, ou seja, você é o próprio produto, né? No caso, eles estavam interessados ali nos dados. Então, quando a gente fala de planejamento estratégico, a gente tem que ter muito claros os objetivos do negócio, porque às vezes, para alcançar o objetivo central do negócio, você precisa desviar o seu foco durante um período. Ou seja,
a Scooby lá, né, que era os patinetes, eles tiveram que, era uma plataforma financeira que tiveram que fazer uma operação de patinete para captar informação. O Itaú teve que comprar um passar por uma, você precisa ali passar por uma por uma fase. Vocês estão me ouvindo? Parece que eu caí aqui por alguns segundos. Então tá bom. Beleza. Vocês têm que passar ali por uma fase de captação. Então essa é a ideia da estratégia, tá, gente? A estratégia, ela sempre tá relacionada a uma ideia, um contexto, e às vezes é normal, pelo bem da estratégia, você ter um certo desvio, você ter uma certa atividade dúbia. Isso é comum, tá bom? Isso é bastante comum, para falar a verdade. O planejamento tático, por sua vez, ele tem como objetivo estabelecer as metas, né? O como você vai alcançar o objetivo. Então, basicamente, quando a gente fala de tático, a gente está falando de um conceito mais bélico, né? Quem usa a tática, né? Quem usa a tática é o exército, a polícia, né? Você tem um esquema tático, um sistema tático. O que é isso? É a maneira que você vai conseguir chegar no seu objetivo. Então, o planejamento estratégico está mais relacionado com a inteligência do negócio. Com você Então, você pensou, agora você precisa executar. Para executar, você precisa de um esquema tático. Então, geralmente são equipes distintas. Você tem lá, na equipe de planejamento estratégico, um time que, via de regra, é mais caro com menos pessoas. Então, você vai ter lá as profissões mais sofisticadas, os profissionais mais seletos, você vai focar ali numa coisa chamada capital humano. É um investimento que você faz. Você vai trazer os mais inteligentes para bolar a sua estratégia. Uma vez desenhada a estratégia, você vai pegar um time que simplesmente vai executar a estratégia. Ou seja, você vai dizer o que o time tem que fazer, o time simplesmente vai fazer. Não tem tanto esforço de pensamento. Então, naturalmente, na execução tática, você tem ali uma economia de custo, até porque a estratégia já foi pensada. E casa com aquilo que eu digo para você, né? Invista sempre mais tempo e recurso na estratégia do que na execução. Porque se você sai investindo na execução, num dado momento do caminho, você vai perceber que alguma coisa vai dar errado. Você vai ter os gargalos, você vai ter os problemas. E se você não tem gente pensante na execução, esses problemas vão ficando caros de serem resolvidos, porque eles vão sendo resolvidos de forma errada e vão desencadeando uma série de outros problemas. Quando você vê, você está num ciclo vicioso. Já viram aquelas empresas que parece que elas vivem para resolver problema? Você fala, poxa, não consegue andar para frente, a gente fica só correndo atrás do próprio rabo aqui, só resolvendo problema. Isso acontece porque não teve um esquema estratégico, você só tem um esquema tático. Então, você tem ali o pitbull mordendo todo dia, mas não tem, por exemplo, a solução real do problema, certo? Então, sobre o planejamento de marketing, era basicamente isso que eu queria falar com vocês, né? Se divide em um planejamento estratégico, um planejamento tático, ou seja, estratégia, pensamento, inteligência, tática, execução, força, robustez. Para o esquema tático, não acho que você precisa de um esquema menos sofisticado só porque ele não tem uma demanda muito grande de inteligência. Por exemplo, lá no exemplo da polícia, né, se você não colocar um policial forte, com um corpo atlético, que consegue ir lá correr para poder pegar o bandido vai fugir. Então, no esquema tático, você também precisa ter um perfil muito próprio, você precisa ter pessoas enérgicas, com muita disciplina, com execução, com resiliência, senão você não vai ter sucesso nessa sua empreitada
buscando o seu objetivo. E o planejamento operacional é aquele momento em que, uma vez que as metas estão traçadas, uma vez que os objetivos já estão definidos, você precisa ter uma execução. Aí, aqui é o momento em que o time estratégico e o time operacional, o time estratégico e o time tático viram um grande time chamado time operacional. E aí você vê as engrenagens girando. Por exemplo, na sua empresa, se você faz parte hoje do esquema tático, você vai lá todo dia e trabalha. Você tem uma função, você tem uma atividade. E se o seu chefe, o seu gerente, o seu supervisor, o diretor da empresa do qual você trabalha, o dono da empresa do qual você trabalha, se ele está lá pensando em novas ideias, em novas formas de fazer, ele está lá cumprindo o papel dele, que é um papel mais estratégico, né? Então, quando você tem inteligência e força, quando você tem cabeça e braço operando simultaneamente, nós chamamos isso de gestão operacional. Porque é a operação em si, né? Aí o negócio saiu do papel, o avião está em voo, você está operando, você está executando. É na gestão operacional que o time tático enfrenta problemas e o time estratégico tem que trazer soluções para esses problemas. É na gestão operacional que você descobre se a matriz de custo fecha com aquilo que você previu. No modelo de gestão operacional que você descobre se a pesquisa de mercado realmente era efetiva, se o indicador era correto. Então, esse é o momento do famoso vamos ver, né? É o momento que a coisa toda começa a funcionar. Você tem lá um engenheiro que projetou o carro, você tem um mecânico que construiu o carro, e no modelo operacional, você tem o cara que vai dirigir. E agora o carro, de fato, tem que funcionar, tem que andar. Se ele não andar, é porque alguma coisa deu muito errada. Certo? Esse é o planejamento operacional. Falando um pouquinho com vocês aqui da análise SWOT, né? A gente lá de forças, de fraquezas, de oportunidades e de ameaças. Essa é uma análise desenvolvida pelos americanos. Isso foi logo na primeira década, quando a gente fala lá no pós-crise de 29, que os Estados Unidos passou por um fenômeno denominado a Grande Depressão, em que você teve a quebra da Bolsa de Nova York, né? Ou seja, com a queda da Bolsa, as pessoas sofreram um impacto financeiro, o país sofreu um impacto financeiro muito grande. Não vou dizer que chegou assim, a falência, né? Para se reerguer, para se levantar. Vocês conhecem, vocês aprenderam isso na história, passaram por maus bocados. E aí, na sequência, as pessoas viram que não dava para simplesmente sair fazendo, que era necessário fazer com estratégia, era necessário fazer com inteligência. E que só tinha inteligência e só conseguia aplicar bem a estratégia aqueles que tivessem informação. A informação comanda o mundo. E aí, você precisa ter uma noção do mercado que você atua e de como você está posicionado em relação a esse mercado. E eles falaram assim, bom, legal, eu tenho alguns objetivos, só que para que esses objetivos que eu tenho sejam alcançados, para que esses objetivos sejam concluídos, eu preciso de indicadores. E aí a análise SWOT é uma análise baseada em indicadores. Quais são os indicadores? Primeiro, se eu vou para o mercado, eu preciso entender o que eu tenho de bom, o que eu tenho de melhor, o que melhor em mim se destaca. Ou seja, eu vou olhar para as minhas forças. Porém, não serei eu arrogante de achar que estou reinventando a roda, que eu estou reformulando o mercado, e perceberei que tem alguma coisa em mim que não é tão boa, alguma coisa em mim que pode ser um problema. Eu vou identificar aqui as minhas fraquezas. Diante disso, o mercado, ele se dispõe com coisas que podem ser utilizadas a meu favor. E eu chamarei essas coisas de oportunidades. É aquele encontro entre aquilo que eu sei fazer de melhor
com uma dor do mercado, com uma necessidade do mercado. Eu chamo isso de oportunidade. Por outro lado, tem algo que o mercado precisa, vai chegar até mim e eu não saberei solucionar, eu terei uma certa dificuldade em operar. Então, nesse caso, não é uma oportunidade, é uma ameaça. Então, com uma visão mais clara sobre isso, eu consigo ter uma atuação específica em cada uma dessas frentes. Então, aqui, falando sobre planejamento estratégico, uma das bases utilizadas é a base da análise SWOT. Bom, primeiro, quando a gente fala de forças e fraquezas, né, você está ali, como tem um bonequinho, segurando lá um peso positivo e um peso negativo, é fácil para a gente entender isso, porque é inerente do ser humano. Você, como ser humano, tem qualidades, mas também tem defeitos. Poxa, professor, eu sou extremamente proativo. Isso é uma qualidade. Porém, eu perco o foco muito rápido, ou seja, não tenho disciplina. Isso é um defeito. Então, você está acostumado. Poxa, eu sou um cara muito bacana, eu sou muito correto com as coisas, qualidade. Mas sou extremamente preguiçoso, defeito. Enfim, as pessoas estão acostumadas a medirem umas pelas outras pelas qualidades e pelos defeitos. É assim que o ser humano compara, diz assim, poxa, tá vendo a Ruth? A Ruth é muito legal, muito responsável. Outros dirão, não, a Ruth é uma chata, ela não tá nem aí para ninguém. Ou seja, nós nos referenciamos por qualidades e por defeitos, por características positivas e características negativas. Quando se trata de um departamento de uma empresa, não poderia ser diferente. Tem as características positivas e tem as características negativas. E aí, nessa fase, geralmente quem é responsável pelo preenchimento dessas informações da análise SWOT é o gerente, que faz parte do planejamento estratégico. E o que ele vai fazer? Ele vai olhar e identificar os fatores que levam em consideração ao posicionamento da empresa. Produção. Se a marca é boa, se a gente tem a possibilidade de ter uma produção de qualidade, se o custo é muito alto, se o custo é baixo, qual é a capacidade atual de desenvolver novos produtos, ou seja, o meu departamento de criatividade é bom, não é bom? Então, isso são coisas que serão levadas em consideração na hora de se ponderar ali as forças e as fraquezas, certo? Bom, essa é a primeira... Ah, tá. Achei que vocês tinham sumido. Essa é a primeira variação da análise SWOT. Ela leva em consideração aquilo que uma empresa tem de bom e aquilo que uma empresa tem de potencial problemático. Por exemplo, a empresa é extremamente eficiente no atendimento. Isso é uma força. Todo mundo que é atendido sai satisfeito. Todo mundo fica muito contente e é incrível o atendimento daquela empresa. Porém, a logística é muito ruim. A gente não consegue entregar em tempo hábil. O sujeito vem para comprar, a compra é incrível, ele tem uma experiência fantástica, fenomenal, só que o produto leva 90 dias para chegar na casa dele. Ou seja, ele fica extremamente frustrado com a falha no departamento de logística, né? Não com a falha, mas com a demora, né? Com a morosidade. Aquilo acaba tirando aquela pegada, né? Da ansiedade de receber o produto. Se você quer ainda o produto, se o produto já ainda te interessa, ou seja, você fica totalmente frustrado em relação a isso. Vou te dar um outro exemplo. Tem um restaurante ali na Zona Sul de São Paulo que vende uma picanha e os caras são
fenomenais. O nome do restaurante é Mineiro, comida mineira, não, alguma coisa assim, fica ali do lado de uma delegacia. O restaurante é incrível, a comida é maravilhosa, os garçons são todos educados. Meu Deus do céu, quando você está lá, você se sente muito bem, a comida é muito, muito boa, o pessoal lá é super legal, você não tem como ficar com raiva deles, eles são educados, são legais, te fazem rir, super 10. Qual que é o problema? O problema é que o restaurante não é tão grande. E aí, todo final de semana, invariavelmente, forma uma fila descomunal. A última vez que eu fui almoçar lá, eu levei mais ou menos umas 3 horas para ser atendido. Ou seja, tivemos que ficar 3 horas esperando para poder comer. Com 3 horas, você já está verde de fome, você fica puto, você fica com vontade de desistir. Mas naquele caso, a gente queria comer e tal. Aí quando você entra, você é bem atendido, você é bem tratado, a coisa ok. Mas, de novo, tem uma fraqueza, tem um lado negativo, não tem capacidade de atendimento. O atendimento é muito bom, a comida é muito boa, mas a capacidade é curta. Então, é essa identificação que as empresas precisam. Às vezes você olha para uma pessoa não, tá, gente? Uma empresa. Mas o mesmo vale uma pessoa. E você fala assim, poxa, o que você tem que melhorar? Fala, não sei. Não é que a pessoa é arrogante, acha que é perfeito. Não é que a empresa pensa que ela não precisa melhorar nada, que é a melhor empresa do mundo. Não é isso. Mas é porque não fez uma análise SWOT, não identificou quais são as suas fraquezas. Aí quando você fala, o que você tem que mudar? Eu não sei. Eu não sei o que eu preciso mudar. Eu sei que eu tenho que mudar alguma coisa, mas eu não sei o que, eu não sei onde mexer. Eu estou nesse momento passando por isso na minha vida. Tem uma pessoa que me contratou para fazer um trabalho e ele não sabe o que precisa mudar e tem a impressão de que tudo é bom, ele não conhece as fraquezas do negócio. E eu estou fazendo essa análise para ele. Bom, então, forças e fraquezas. É importante você saber aquilo que você é bom, para que você possa cada vez ficar melhor, para que você possa cada vez aperfeiçoar mais, e é muito importante você saber aquilo que você é ruim, para que você possa evitar, ou que você possa ter ali uma mudança em relação a isso. Porque, às vezes, imagine que naquilo que você é bom, você consiga ganhar um dinheiro. Bastante dinheiro, vamos colocar. Você consegue fazer caixa. Se você sabe naquilo que você é ruim, você consegue pegar esse dinheiro que você ganhou e aplicar para melhorar aquele processo que você não é bom. Ou seja, eu sou bom no atendimento e sou ruim na capacidade. Ok. Quando me sobrar um dinheiro, o que eu vou fazer? Aumentar a minha capacidade. Vou tentar comprar o terreno do lado, vou tentar trazer um arquiteto para otimizar o espaço do restaurante, e assim por diante. Então, às vezes, você usa aquilo que você é bom para ganhar dinheiro e você usa o dinheiro para melhorar aquilo que você não é tão bom. Ou seja, a força e a fraqueza são 2 pontos que estão presentes em todas as instituições e elas precisam, de alguma forma, ser aliadas, né? É a força que sustenta a fraqueza. Quando a gente fala de oportunidades e ameaças, e aí eu já queria de cara colocar aquela imagenzinha, colocar não, que eu já coloquei, né? Chamar a atenção de vocês daquela imagenzinha que está lá em cima, né? Quando a gente fala de força e de fraqueza, que é o que a gente acabou de falar, a gente está falando do quê? Estamos falando de elementos internos, né? Força e fraqueza é aquilo que eu tenho, é olhar para dentro, é olhar para si. Se é o que eu tenho, são coisas que eu consigo potencializar ou minimizar. Potencializo a minha força, minimizo a minha fraqueza. Consigo fazer isso. Quando eu falo de oportunidade, quando eu falo de ameaça, aí fica um pouquinho mais complicado, porque eu estou falando de elementos externos, ou seja, aquilo que nem sempre eu consigo controlar, ou seja, as oportunidades, que apareçam muitas, mas eu não consigo, vamos performar, aumentar as oportunidades. Não, eu consigo estar melhor preparado para as oportunidades que apareçam, e aí eu vou conseguir abraçar um número maior de oportunidades.
mas eu não consigo gerar mais oportunidades, porque as oportunidades são um evento externo. A mesma coisa as ameaças. Eu não consigo, vamos zerar as ameaças. Não. Eu consigo estar mais forte, ou seja, melhorar as minhas forças para que a ameaça não seja mais uma ameaça. Por exemplo, se chegar um restaurante bem maior lá do lado desse restaurante que eu falei, se o cara não ficar 3 horas esperando, ele vai para o restaurante do lado. Isso é uma ameaça. Eu não consigo controlar essa ameaça. Ela é iminente, ela existe. Agora, se eu melhoro com a minha força e aumento o salão, aumento minha capacidade produtiva, aí eu consigo minimizar a incidência dessa ameaça. Então, a ameaça a gente consegue minimizar e a oportunidade a gente consegue estar melhor preparado para receber um número maior de oportunidades. É basicamente isso. Mais do que isso não dá para fazer, porque são eventos externos. Se são externos, não são controlados por nós. Beleza? Tranquilo? Olha lá a definiçãozinha que eu trouxe para vocês. As oportunidades e ameaças fazem parte do ambiente externo à organização, ou seja, é aquilo que vem de fora. Ou seja, ao posicionamento que as empresas têm em relação aos mercados em que atuam. As oportunidades dizem respeito a quê? A todas as possibilidades que se abrem para a organização, como a oportunidade de comprar empresa concorrente, abertura para penetração em novos mercados, demanda acima da média prevista, retorno de campanha publicitária, ou seja, tudo aquilo que eu posso fazer de tal maneira que gere para mim possibilidade de mais mercado. Isso é oportunidade. Quando eu falo de ameaça, de questões que me impedem de fazer algumas coisas. Por exemplo, na advocacia é proibido fazer publicidade, a lei não permite. Então, essa restrição legal faz com que a minha atividade profissional seja menos divulgada do que outra. Isso é uma ameaça, é um potencial negativo para o negócio, porque pode me resultar ali numa perda de recurso, numa perda de cliente e numa falta de captação, certo? Então, essa seria a ideia aí das oportunidades, das ameaças. São questões externas, mas que aparecem para nós, nós podemos, com base nos investimentos internos, performar melhor para as oportunidades e minimizar a incidência das ameaças. E aí a gente entra, finalmente, na matriz BCG. A matriz BCG, matriz bastante interessante, né, utilizada aí na gestão, e que a gente também está importando esse conceito aqui para o marketing. Ela carrega a sigla do instituto que a desenvolveu, né, que é o Boston Counseling Group. Os caras eram uma equipe de consultoria, que depois viraram acadêmicos, começaram a dar curso e tal, virou um instituto. Tem toda uma história por trás da matriz BCG. Se você gostar de história, você pode dar uma pesquisada, dar um Google lá, que você vai conseguir ver de onde veio, para onde vai. É legalzinho, nem tanto. Mas o que é interessante dessa matriz é aquilo que ela pode gerar para nós, do ponto de vista estratégico e tático, ou seja, é uma matriz de indicadores, né? Olha lá, ela classifica produtos e marcas de acordo com 2 medidas importantes no planejamento estratégico organizacional: a taxa de crescimento de participação de mercado e a participação relativa do mercado. Ou seja, a taxa de crescimento de participação do mercado, você está olhando para o mercado. Qual é a sua taxa de crescimento? O quanto esse mercado cresce. Você está identificando ali as suas oportunidades. A sua participação relativa, ela leva em consideração algum fator, porque ela é relativa a alguma coisa. Já falei isso para vocês algumas vezes. Essa relatividade, ela pode ser relativa ao seu modelo de negócio, ela pode ser relativa ao período, e aí, realmente, quando você trabalha com questões ligadas a períodos de safra, esse tipo de coisa, ou ela pode ter uma relatividade temporal,
simplesmente. Então, essa seria a ideia de unidade de medida dessa matriz BCG. Bom, ao analisar uma matriz de crescimento, é importante que os gerentes realizem a relação de participação relativa no mercado versus a taxa de crescimento. Ou seja, você participa mais do mercado, né? Markup, a gente já falou disso, né? Do markup, estava atrelado ao conceito de market share, e como você cresce nessa ideia. Paralelo a isso, na mesma época que foi desenvolvido aquele conceito de um mercado que tem crescimento, mas tem muito concorrente, e aí eles chamaram isso de Oceano Vermelho, né? Por que Oceano Vermelho? Porque eles estavam fazendo uma analogia com aquela zona de tubarões. A zona de tubarão tem muito tubarão, então se você coloca lá o alimento para o tubarão come, e geralmente aquilo é dilacerado e vaza sangue. Então aquele oceano é vermelho, né? Porque tem muito sangue, tem alta competitividade, o mercado está acirrado, tem muita competição, muita disputa. Se tem muita disputa, tem ruído, vai ter briga, vai ter aquela coisa, aquele marketing de guerrilha. Lembra que a gente falava do marketing de guerrilha, Burger King versus McDonald's, aquela coisa toda? Então, é o Oceano Vermelho. Por outro lado, se você tem ali uma oportunidade muito grande de gerar negócios e você tem uma atuação mais solitária, ou seja, você é inovador, hoje, vamos pegar na área de transporte, quando começou transporte de pessoa, tá? Durante muito tempo só tinha a Uber. E a Uber dominava o mercado. Ela ainda é a maior do segmento, ela ainda tem o seu potencial, mas depois começou a vir aquele negócio, Cabify, aí a 99 abriu, aí veio aquela balá não sei o quê, que leva você pra praia, aí tem uma só de mulher, uma só de velho, uma só disso, uma só daquilo, ou seja, hoje o mercado tem uma série de oportunidades e de concorrentes na área de transporte de pessoas, e aí o oceano deixa de ser azul, começa a ficar um oceano vermelho pela incidência de novos tubarões. Essa é a ideia, mas essa matriz, né, que eu estou falando para vocês, ela também leva em consideração esse quesito de participação no mercado. Foi na mesma época que surgiu o Oceano Azul, o Oceano Vermelho. São teorias paralelas, são métodos paralelos e igualmente eficazes, tá? Na matriz BCG, existe a possibilidade de serem apresentados 4 tipos distintos de resultados. E aí são esses os resultados que eu gostaria de conversar com você, que tem essa nomenclatura bastante interessante, né? O resultado estrela, o resultado da vaca, do abacaxi, da interrogação. Mas, basicamente, quando você coloca o seu produto, a sua empresa, numa matriz BCG, você só extrai 4 indicadores. Um indicador estrela representa uma alta participação no mercado com a alta taxa de crescimento. Ou seja, se a empresa possui, com este produto, um posicionamento de risco frente aos seus concorrentes, uma vez que os mercados com crescimento rápido tendem a atrair mais concorrentes. A estrela, ela tem aquela ideia de, primeiro, ela brilha, né? Então, assim, é um posicionamento positivo, né? Porque você tem alto crescimento com alta taxa de participação. Ou o contrário, né? Você tem uma alta participação com alto índice de crescimento. Mas você está crescendo e está com mais participação, está com mais market share de mercado. É aquela coisa, não adianta você crescer, você cresce 10, o mercado cresce 200. Então, você não está crescendo, né? Agora, se você acompanha o crescimento do mercado, né? Se você tem um markup bacana e um market share alto, significa que você tem um posicionamento estrela. Primeiro, porque você atira para todos os lados, você está crescendo no segmento. Segundo, porque você brilha. Então, é daí que vem essa ideia de dizer que essa taxa se referencia pelo conceito de estrela. Depois você tem um outro conceito interessante na matriz BCG, que é o conceito de vaca leiteira, né? Hoje a gente conhece muito, a gente fala, pô, isso aqui é uma vaca leiteira, essa empresa é uma mãe. A gente já atribui isso daí quando tem muito recurso disponível, não necessariamente um crescimento, mas com muito recurso. Olha lá,
A relação das vacas leiteiras entre a taxa de crescimento e participação no mercado demonstra que elas são inseridas em um mercado de crescimento mais lento. Então, assim, o mercado cresce de maneira mais desacelerada. O mercado não cresce tanto, porém você cresce. Então, é aquela ideia, né? Uma vaca leiteira dá conta de abastecer uma quantidade de pessoas muito grande. Imagina o seguinte, você tem lá uma casa com 15 pessoas. Uma casa com 15 pessoas, você fala assim, poxa, eu preciso de pelo menos umas 3, 4 vacas. 3, 4 vacas, dando uma média ali, vamos colocar 3 vacas, cada uma dá 5 litros de leite. Então, você tem 3 vacas, de cada vaca você tira 5 litros, você tem um total de 15 litros de vaca para uma casa de 15 pessoas, ou seja, 1 litro por pessoa. Imagine agora que a casa continua com as 15 pessoas, só que você, ao invés de ter 3 vacas, cada uma dando 5, você tem uma vaca só dando 15. Opa, o que aconteceu aqui? Você não teve um crescimento do entorno, você não teve um crescimento do mercado. O mercado continuou igual, mas a sua vaca sozinha dá conta. É aquela coisa, né? Você já falou assim, já viu aquele funcionário que vale por 2, 3? Às vezes você é essa pessoa. Está lá na sua empresa, você fala, poxa, eu consigo fazer tanta coisa que às vezes eu valho por uma equipe de 2, 3. Aquele funcionário que tem alta performance, que tem muito resultado, que é mais dedicado, que é mais rápido, que é mais veloz. Então, seria um indicador de vaca leiteira. O mercado não cresce, o mercado mantém um crescimento desacelerado ou dentro de um ritmo esperado, sem um crescimento gigantesco, e você tem um crescimento maior. Então, você é classificado como vaca leiteira. O abacaxi é aquela ideia, né? A empresa tem baixa participação no mercado de crescimento lento, né? Tá tudo ruim, né? O abacaxi, ele tem aquela ideia, né? A coroa dele espeta e o corpo dele é cascudo, né? Então, o abacaxi só é gostoso por dentro, mas se você olhar o estereótipo dele, ele é todo durão, áspero, machuca. Então, é aquela velha história. Ficou até conhecido quando você tem um problema, você fala, vou resolver um abacaxi, né? Às vezes as pessoas falam, vou resolver um pepino. A do pepino, eu te confesso que eu não sei porquê. Agora, do abacaxi, geralmente, puta, tô com um abacaxi aqui para resolver, vem dessa matriz BCG, que trouxe a definição da empresa abacaxi, que tem uma baixa participação no mercado, que tem um baixo crescimento. Então, assim, o mercado que eu estou não se desenvolve e eu me desenvolvo menos ainda. E eu não me desenvolvo porque o mercado não se desenvolve, o mercado não se desenvolve porque não tem player suficiente para fazer desenvolver. Fica um jogando a culpa no outro e ninguém cresce. Fica tudo estagnado. Nós chamamos isso de abacaxi. E aí, por fim, é o ponto de interrogação, o último indicador aí da matriz BCG, que diz o seguinte, a empresa tem produtos com baixa participação no mercado com alto crescimento. Aqui é aquela ideia, quando a gente fala ponto de interrogação, é assim, professor, não entendi. Se você está com essa sensação de que você não entendeu, de que você ficou com dúvida, eu também fico, por isso que chama ponto de interrogação, porque é realmente uma dúvida, é realmente incompatível. O mercado está crescendo num ritmo muito acelerado. A sua empresa tem a solução para aquele mercado e a sua empresa não cresce. Então, peraí, imagine que você vende pacote de internet. O mundo inteiro entrou em pandemia e as pessoas precisaram agora trabalhar em casa, por home office. Beleza, então você precisa ter um pacote de internet. E aí está todo mundo contratando, ou seja, o mercado está super acelerado. Todo mundo está contratando plano de internet, melhorando o plano de internet. E você, que é um provedor de internet, está tendo prejuízo. Está tendo um prejuízo atrás do outro. Ou seja, o mercado está crescendo e você está diminuindo bem na área de crescimento do mercado. Fica aí um ponto de interrogação, alguma coisa está errada. E aí, geralmente, é esse o ícone que entra na matriz BCG. A dúvida, né? O que está errado aqui? E aí, gente, a gente caminha já aqui para a última parte da aula, em que a gente vai falar do desenvolvimento do plano de marketing. Então, falamos das definições do plano de marketing, as suas principais características,
E agora a gente já caminha para uma ideia de desenvolver o plano, ou seja, é aquilo que eu falei, o plano de marketing é um instrumento. Ele, sozinho, ajuda como um indicador, como um norte, como uma bússola, como um GPS. O GPS, se você colocar o destino, ele vai te mostrar exatamente como chegar. Mas ele não vai lá para você, é você que tem que ir. Ele só te mostra. O plano é a mesma coisa, ele te mostra como chegar. Mas quem tem que fazer é você. Então, quando a gente desenvolve, no sentido de executar o plano, né, você precisa de alguns elementos, você precisa passar por algumas etapas. Primeiro, quem desenvolve o plano de marketing é o gerente de marketing. Então, naquela ideia de estrutura organizacional que a gente já passou, né? Passou por uma aula falando de como funcionava o desenvolvimento numa agência, marketing interno das empresas, falamos da hierarquia, falamos dos funcionários, lembra da presença do redator, do designer, a gente passou por isso. Quem desenvolve o plano? Quem desenvolve o plano é o gerente de marketing, ele é o responsável pelo planejamento tático da organização. Por que tático? Porque o estratégico está com a diretoria, está relacionado aos objetivos da empresa, certo? Cabe a esses profissionais, né, que são os gerentes, analisar as realidades do mercado e as probabilidades existentes para que as empresas em relação aos produtos, aos serviços e os negócios. Ou seja, ele faz uma análise de dentro e uma análise de fora. Na análise de dentro, ele vai identificar o quê? Forças e fraquezas. Não tem muito que ele possa fazer, ele identifica forças e fraquezas. Na de fora, ele identifica oportunidades e ameaças. Vamos lá. Quais são as etapas que nós passamos no desenvolvimento do plano de marketing? Primeiro, exame do plano estratégico organizacional. O marketing, gente, é um departamento da empresa, mas a empresa não se resume ao marketing, muito pelo contrário. A empresa, ela tem o marketing até como uma atividade menos, não é menos importante a palavra, é uma atividade que não é o core da empresa. Eu tenho uma empresa uma editora de livro. O marketing é importante, mas o que é mais importante? É a editoração do livro, que é o objeto da empresa. O marketing sem o setor produtivo não tem sentido, não faz fugiu a palavra que eu tinha para falar para vocês. Mas o marketing, sem essa ideia de estar acoplado ao projeto institucional da empresa, é uma coisa que acaba não tendo coerência, né? Ou seja, a empresa quer aumentar as vendas, e o marketing não pode ter um objetivo que seja vender menos. Então, a primeira coisa de tudo é você estar alinhado com o plano estratégico organizacional. Isso é igual quando você vai arrumar um emprego, você vai trabalhar, você precisa entender qual é a cultura da empresa, porque às vezes a empresa tem alguma coisa que você não concorda, e aí tudo bem você não aceitar, tudo bem você não querer, você não é obrigado a concordar com tudo. O que você não pode é entrar na empresa e depois alegar um desconhecimento em relação à cultura organizacional. Então, primeiro de tudo, você examina o plano estratégico organizacional, que é aquele do core do negócio, e tenta encaixar o seu como sendo um subitem do principal. Conduzir a análise do ambiente, ou seja, as pessoas precisam todas estarem alinhadas no mesmo objetivo. Então, quem é que vai trabalhar? Sua equipe. Quem vai apoiar a sua equipe? Os outros departamentos que vão fornecer informação, vão fornecer insumo. Então, você precisa conduzir a análise do ambiente. O ambiente precisa ser próprio para essa execução. Desenvolver os objetivos e as estratégias de marketing. Então, de novo, o que nós queremos? Queremos vender mais e ter mais engajamento. Ok, esses são os objetivos. Qual é a estratégia? Bom, para vender mais, a gente vai precisar aumentar a capacidade produtiva, por exemplo. A gente vai precisar aumentar ali a capacidade de divulgação, de publicidade. E para ter um maior engajamento, a gente vai precisar investir num conteúdo para que a gente possa se relacionar com o nosso público.
Então, desenvolvidos os objetivos, você vai para o desenvolvimento da estratégia, ou seja, é o que eu quero e o que eu vou fazer para chegar naquilo que eu quero. E aí, por fim, você vai determinar os custos versus os benefícios financeiros com o marketing. Para que você tenha um aumento de exposição, você vai precisar entrar numa coisa chamada mídia paga, você vai precisar investir em anúncio do Google, você vai precisar investir em rede social. Tudo bem, o tanto que eu vou investir versus aquilo que eu vou ter de volta vale a pena? Porque às vezes não vale, às vezes você até alcança o objetivo, mas você gastou mais dinheiro do que você ganhou. Aí você fala, poxa, alcancei, mas não teve efeito. É aquela coisa, né? Você até chegou, mas chegou sozinho, chegou sem ter necessidade de chegar. Então, às vezes, você precisa fazer também uma racional financeira. Você não pode usar uma bala de canhão para matar uma formiga. Você tem que ter uma racional inteligente, ou seja, o custo tem que ser evidentemente menor que o benefício. Então, você precisa ter mais benefício com menos custo. Essa é a ideia. Se você está tendo mais custo com menos benefício, aí não faz sentido nenhum você continuar naquele plano. Provavelmente ele será um fracasso. E aí, por fim, a gente chega na questão das estratégias, né? Ou seja, feitas as etapas, você precisa agora estabelecer as estratégias. Primeiro, na estratégia você precisa ter muito bem claro o objetivo. Saber qual é o local que você quer chegar, qual é o seu alvo, né? Onde você quer estar. Eu quero estar na marca de 200 mil seguidores com 30 milhões de faturamento. Esse é o objetivo. Então, beleza. Então, precisa estar muito claro para você e para todo mundo que trabalha com você. Se isso não estiver claro, as pessoas não vão ter engajamento para buscar este resultado. Depois, selecionar o mercado-alvo, ou seja, de novo, você vai atirar em quem, né? Você vai oferecer para quem. Então, você precisa ter muito, muito bem definido quem é o seu alvo, qual é o seu público. E aí a gente entra naquilo que nós já falamos em aulas passadas. É o público B2C, B2B, é o público da classe A, da classe B, da classe D. Você vai atuar em que segmento, como. Então, aqui é o mercado-alvo para você saber exatamente para quem oferecer. Desenvolver o composto de marketing de cada mercado. O que é o composto, né? São os 4 P's lá, você precisa saber o produto, o preço, a praça e a publicidade que você vai usar, a promoção. Então, você precisa ter um negócio desse para cada mercado. Por quê? A abordagem que você faz com o mercado pessoa física é diferente da abordagem que você faz com a pessoa jurídica. É diferente a abordagem do público A do público D. Então, você precisa ter um composto de marketing para cada tipo de cliente que você queira. E aí, por fim, novamente, você avalia os custos e os benefícios financeiros para essas ações. Ou seja, nunca você pode ter um custo mais elevado do que o retorno que você teria. Porque, senão, você está tirando dinheiro do bolso. Se você tiver, ótimo, mas ele acaba, né? Se você ficar tirando dinheiro de onde não se põe, é natural que uma hora esse recurso acabe e você fique prejudicado. Então, sempre o benefício tem que ser maior que o custo. Essa é uma análise presente o tempo todo, em todas as etapas do processo. E aí, turma? Questions ou no questions? Tranquilo até aqui? Tranquilo? Tranquilo. Vamos fazer lição, então. Olha lá. O planejamento pode ser definido. Escolha uma. Alternativa A. Relacionado aos objetivos da organização para garantir o seu direcionamento e a sua viabilidade econômica. Alternativa B. Como um processo desenvolvido para que se alcance uma situação futura desejada de um modo mais eficiente, eficaz e efetivo, com a melhor concentração de esforços e recursos pela empresa. Alternativa C. Como um processo de formulação de estratégias organizacionais no qual se busca a inserção
da organização e de sua missão no ambiente em que ela está atuando. Alternativa D, estabelecendo as linhas gerais a serem observadas pela organização como um todo e serve de direcionamento conceitual para os subplanos que cada unidade de negócio deverá elaborar para detalhar as suas próprias estratégias de atuação. E aí, a última alternativa, todas estão corretas. E aí, o que vocês acham? A, B, C, D ou E? Essa aqui não está tão fácil não, tá? E aí, gente? A, B, C, D ou E? Guilherme vai de E. E a Ruth, e a Cibele, e o Marcos? Essa aqui todas estão corretas, né? Alternativa E de escola. Por quê? Relacionado aos objetivos da organização para garantir o seu direcionamento e viabilidade econômica. Ok. Lembra que eu acabei de falar para vocês? A análise econômica está presente em todas as fases do processo? Eu já tinha te dado um spoiler, né? Então, a alternativa A está correta. B, como um processo, ok, desenvolvido para que se alcance uma situação futura desejada, ou seja, você já pensou antes, de um modo mais eficiente, eficaz e efetivo, com a melhor concentração de esforços e recursos pela sua empresa. Perfeito. C, como um processo de formulação de estratégias organizacionais no qual se busca a inserção de organização e de sua missão no ambiente. Aqui está atrelado a você vincular a missão do marketing com a missão da empresa, ele colocou muito bem isso, num processo de formulação estratégica, tá ok. E D, estabelecendo linhas gerais a serem observadas pela organização como um todo. Serve de direcionamento conceitual para os subplanos. Aqui, de novo, ele está falando do alinhamento geral da empresa, objetivo geral da companhia, e o de marketing seria como um subplano, ou como ele está chamando aqui, de unidade de negócio. Então, aqui tá ok, exatamente essa. Olha lá, essas estratégias devem ser definidas em todos os planos táticos, marketing, finanças, produção e etc. Assim, para o nosso querido professor Chiavanato e o Sapiro, né, propõe para a formulação de estratégias os modelos matriz de produto e mercado de Ansoff, matriz BCG de participação no mercado e crescimento do mercado, ciclo de vida do produto, adoção de Roger Everett. Baseado nas afirmativas, marque a alternativa correta. E aí, quais são as estratégias que vocês acham que estão presentes? Apenas 1, 2 e 3? Apenas 3 e 4? 1, 2, 3 e 4? Todas estão corretas? Ou todas estão corretas, exceto a 1? E aí? Essa daqui,
Calma aí, deixa eu dividir aqui para não confundir com a resposta anterior. Beleza, podem começar. Essa daqui tem um problema, essa alternativa, mas eu vou deixar vocês responderem e depois eu falo. Vai lá, gente. Um minutinho para vocês responderem, para a gente pôr o pé na cesta. E aí, pessoal? Tá difícil? Podia fazer uma dessa na prova, né? O que vocês acham? O Gui vai de D. Ninguém mais? Olha o Guilherme, cara, falou do Alexandre. Beleza, Guilherme. Pois eu vou fazer uma prova especial para você. Eu vou caprichar no seu link. Aqui, gente, o Gui acertou, alternativa D, todas estão corretas, né? A matriz de produto, de mercado de Anso, isso tá lá no material, que eu falei para vocês que tinha um pouquinho de coisa a mais no material, essa matriz está lá. A matriz BCG nós estudamos hoje. O ciclo de vida do produto a gente estudou há 3 aulas passadas, e a adoção de Roger Everett também isso é a título de curiosidade, essa quase ninguém usa, mas está também no material. O erro da alternativa é que ele coloca lá na C, não, eu tinha lido correta. Eu tinha visto assim, estão corretas a 1, 2, 3 e 4, eu pensei, poxa, C e D tá igual. Mas não, é incorreta, eu que me confundi aqui. Então, a alternativa correta é a alternativa D, de Daniel, que por acaso também é D de deu certo, como é D de Deus, como é D de, sei lá, D de pé na cesta, né, cara? Eu já acho que é D de deu por hoje. Não para pensar. O professor tá travadaço, meu, nossa. Aí vocês acham assim, nossa, o professor tá bêbado, o professor tá muito louco. Não. O professor tá só numa semana de que, nossa, vocês não entenderam tanto que eu trabalhei essa semana. Tô louco por essa sexta-feira. Tô muito. Olha lá, pra vocês fazerem em casa. De acordo com o conteúdo apresentado, os objetivos de médio prazo específicos para cada uma das áreas da empresa, finança, marketing, produção, etc., valorizando objetivos ligados a resultados tais como produtividade, lucratividade, custos, satisfação do cliente ou participação no mercado,
são discriminados como objetivos estratégicos. Exemplifique. Então, você vai falar aqui de planejamento estratégico ligado à vinculação do departamento de marketing com os outros departamentos da empresa. Evidentemente, você consegue fazer isso, até porque você já viu a empresa como um todo. Beleza, turma? Tranquilo até aqui? Olha aí, até que eu liberei você 7 minutinhos além do nosso canal de 8 na sexta. Conseguimos fazer os exercícios, fechamos o conteúdo. Agora, vocês só têm uma responsabilidade: colocar o AVA em dia e... Lucas, você entrou só para dar boa noite hoje. Mas pega o recadinho, não faz mal não, pega o recadinho. Vocês têm a obrigação agora, né? Obrigação não, vocês já são tudo velho. Vocês têm a responsabilidade, se vocês vão fazer ou não, aí é com vocês. De colocar o AVA em dia, porque a partir da semana que vem a gente já começa a revisão e a atividade simulada na outra prova, uma parte de vocês já estão com o pé na rua, a outra parte ainda tem mais um semestre, e haverá ainda uma parte daqueles que ficarão conosco, porque serão reprovados. Bate na madeira. Meu Deus. Tá amarrado, professor. Beleza, gente? Boa sexta para vocês, um bom final de semana, descansem, não saiam, responsabilidade, o negócio tá bravo aí fora, e a gente se vê na semana que vem. Um beijo no coração, até mais.